Dois filmes. Alien, O Oitavo Passageiro, 1979, se não me engano, dirigido por Ridley Scott. E Um Lobisomem Americano em Londres, dirigido por John Landis, 1985, se não me engano, também não tenho certeza. Em Alien, um grupo de tripulantes de uma nave chamada Nostromo. Então eles encontram um sinal e, perseguindo esse sinal, eles chegam a um planeta e lá eles encontram uma nave muito estranha, muito diferente, obviamente uma nave alienígena, e decidem enviar alguns dos tripulantes para fazer uma pesquisa. Outro filme, O Lobisomem Americano em Londres, começa mostrando dois jovens americanos fazendo uma viagem. Eles estão num local de interior da Inglaterra. Eles decidem parar num bar e as coisas começam a ficar realmente estranhas. O que ocorre é que um desses caras é devorado por um lobisomem. O sobrevivente, ele é mordido. Então o sujeito precisa lidar com a morte do amigo dele, que foi devorado pela criatura. Também com o fato de que ele vai se transformar em lobisomem quando chegar a lua cheia. Esses dois filmes eu acho que não tem nada a ver um com o outro, a não ser pelo fato de que são dois tipos de terror. Enquanto um é um terror psicológico sério e intenso, o outro é um terror mais engraçado, meio paspalhão, que tá mais pra uma comédia de terror, né? Uma paródia, um pastiche. Eu fiz essa reunião improvável só para comentar sobre o aspecto do uso do lugar, do ambiente, né, da locação dos filmes. É sobre o confinamento em um lugar, e como esses espaços funcionam para o efeito do terror, de acordo com a intenção dos diretores, claro. Eu gosto da imagem do confinamento. Eu acho que funciona bem em formas diferentes aqui. Em uma, você está preso no único lugar seguro das redondezas. E em outra, você está preso no pior lugar possível, no mais inseguro. No filme Alien, o confinamento é o símbolo da insegurança. É o pior lugar possível. Em Um Lobisomem Americano em Londres, esse lugar é o esconderijo. É a defesa, a proteção. Em Alien, o ambiente da nave Nostromo é o único lugar, é o único cenário possível durante todo o filme. E esse é o conceito. O monstro alienígena, ele está solto dentro da nave, no mesmo lugar, junto com os tripulantes. A nave está viajando pelo espaço e a viagem vai ser longa. Então é uma fórmula onde a locação, o lugar onde acontece a história, é um detalhe fundamental. Tanto que a frase de divulgação do filme é: no espaço ninguém te ouve gritar. Essa chamada já é aterrorizante por si só. Isso é a síntese do tipo de medo, de horror que o filme proporciona. E esse é um fator muito sério no filme, e é muito bem calculado também. Já em Um Lobisomem Americano em Londres, além de ser uma história completamente diferente, ser uma proposta completamente diferente, realmente ele tem alguns momentos de terror bem clássicos, as cenas de morte, por exemplo, a maquiagem brutal, muito bem feita, inclusive até mesmo a própria cena de transformação do protagonista em um lobisomem, que é uma obra-prima do terror visual. Tem isso, mas ele tem um tom de comédia, de paródia muito forte. Há um nome para isso, que é terrir, um filme de terror com um tom de comédia muito forte. O medo nesse filme, Um Lobisomem Americano em Londres, é muito mais ameno. Existe muito menos pretensão aqui. O protagonista ele tem que lidar com o fato de que ele vai se tornar um lobisomem.
sempre que surge uma lua cheia. Esse é o drama do filme. E eu acho até que o drama é bem desenvolvido, mas ele não carrega muito peso, justamente por causa do tom meio humorístico, meio irônico, tem muito sarcasmo também no filme. Assim, pulando um pouco mais pra frente, depois de muita expectativa pro momento da transformação, da primeira transformação de lobisomem, que é uma cena fantástica, qual é o destino de uma pessoa que está amaldiçoada pela metamorfose de lobisomem, de ter que se transformar em lobisomem em toda lua cheia? Eu acho que é a morte, né? Eu acho que ele mesmo vai desejar isso, e é o que acontece no filme. Lá pelas tantas ele deseja ser morto ou então contido. Tem até uma cena muito engraçada em que ele tenta forçar um guarda inglês a prendê-lo. Então ele começa a ofender figuras importantes da Inglaterra, como Churchill, só que ele não consegue, né? Então ele tem consciência disso. A gente já sabe qual é o final. Então o protagonista morre no final. E essa é uma imagem interessante da gente ver. A última imagem que nós vemos é o corpo dele caído no chão. Já está quase acabando o filme. É a última cena, praticamente. Ele está lá alvejado, caído no chão, nu, no fundo de um beco sujo. E em seguida, os créditos vêm com uma música animada de fundo. Se não me engano, é uma versão mais agitada da música Blue Moon. E isso parece uma piada, é algum tipo de sarcasmo no filme, eu acho. Mas ainda sobre o conceito do lugar, do terror, do local, nesse filme do John Landis, a coisa é mais pro lado de um conceito mesmo, não é exatamente um lugar, como é, por exemplo, o lugar fixo da nave em Alien. No começo do filme, os dois jovens americanos chegam na Inglaterra, andam por uma região campestre. A paisagem é muito boa, eu acho que a atmosfera criada ali é muito interessante. Parece que já se espera que alguma coisa aconteça ali. Tem algo que vai acontecer em algum momento ali. E tá bem frio, tem aquela atmosfera bucólica também. Então o tempo passa, o dia escurece, a noite chega e eles precisam se proteger em algum lugar. Eles encontram um bar, né, que já tem um aspecto assim, já de fora já tem um aspecto meio assustador, tem a imagem de um lobo monstruoso. Eles entram no bar, ou taverna, eu não sei bem dizer o que é aquilo, eu acho que é um tipo de bar. E é um bar que só vende bebida, não tem nada para comer. Essa cena já começa com um clichê bem conhecido, né? Os dois outsiders, os desconhecidos americanos, eles entram no estabelecimento e o pessoal já se incomoda de cara. Há um clima estranho de hostilidade, de receio no ar, né? Aquele lugar não parece muito amistoso, não é um lugar muito agradável, mas há algo de sinistro, não só ali dentro, né, mas também na região em si. E a gente vai meio que entender isso alguns instantes ali, alguns minutos mais pra frente. O clima vai ficando meio insuportável para eles ali e a dupla de americanos vai embora. Eles saem do lugar meio que na base da pressão mesmo. O pessoal meio que não queria que eles estivessem ali. Eles andam ali pelo campo e a sensação é de insegurança palpável. A noite está muito densa, escura e ainda por cima começa a chover. É um sentimento de desamparo, de vulnerabilidade. Nesse momento, numa montagem paralela ali, a gente volta pro bar. E o pessoal já demonstra entre si que existe algo de ruim lá fora. A dona do lugar, ela pede pros caras saírem para buscar os forasteiros, já que lá fora não é seguro. Mas ninguém quer ir até lá, todos se recusam a ir até lá. De repente, a gente ouve um uivo que ressoa muito forte, é um uivo muito profundo, bem particular. Ou seja, agora a gente sabe, a gente tem certeza, lá fora tem um monstro à solta.
E os nossos amigos americanos, eles correm risco de vida. É quando o jogo vira. A essa altura, o único local seguro é dentro daquele bar que anteriormente era um lugar hostil. Nós, espectadores, também sentimos isso. Definitivamente aquele bar com aquelas pessoas estranhas e hostis parece um lugar bastante aconchegante no fim das contas. Eu acho que é uma boa construção de cena, sabe? É uma boa construção de atmosfera, de clima. Imagina que você precisa passar um fim de semana morando numa kitnet, um casebre bem pequeno e simples, com bebida, comida e cigarro suficiente para sobreviver. Mas da porta para fora, a partir das 6 e durante toda a noite, o que reina é o medo, o perigo constante, o risco de dar de cara com a morte. Se você ficar confinado dentro da casinha, você está seguro. Mais sobre a questão do local, do lugar, nesse filme a morte acontece quase sempre em ambientes externos, descobertos. A cena da morte do sujeito no metrô, eu acho que é a mais emblemática. O sujeito está sozinho no lugar, não tem nenhum outro ser humano à vista. E eis que de repente surge um barulho, o som monstruoso começa a se aproximar, começa a ficar mais alto. Então de repente surge um lobo monstruoso ali, de longe. E o bicho vai se aproximando e pimba, morreu. O monstro te mata se você estiver fora de casa, desprotegido. Mas há uma exceção no filme. A única cena em que o lobisomem ataca pessoas em algum lugar fechado é lá pro final, quase na conclusão do filme. Talvez isso seja até simbólico, especialmente por ser perto do final do filme. Só um instantinho. Vou acender meu palheiro aqui. Como eu dizia, isso acontece lá perto do final. É a exceção dessa regra do filme. E talvez seja simbólico, porque o protagonista ele é convidado a entrar no cinema. Quem chama ele é o amigo que tinha sido morto ali no começo. É um cinema pornô. E lá ele se encontra com um amigo dele, o que morreu no começo, como eu disse, e o amigo dele está em decomposição. A maquiagem, a proposta é foda, é coisa de gênio, né? Na tela do cinema passa um filme pornô. E ele está lá no fundo do cinema. E nessa ocasião ele é apresentado às pessoas que ele matou quando ele estava em forma de lobisomem. Ele não se lembrava de porra nenhuma. Ele meio que se transforma em lobisomem e já não é mais ele, é um monstro. E quando ele volta ao normal, ele não lembra o que foi que aconteceu. E a conversa é engraçada, porque tem lá aquela turma de gente morta, desfigurada, toda ensanguentada, e eles discutem, tentando encontrar uma solução indolor para que o protagonista tire a própria vida. E evite que a forma monstruosa dele mate mais pessoas, né? Ele precisa se matar para não matar mais gente. Basicamente é isso. Esse é o drama do personagem, né? Mas é engraçada a imagem. O personagem conversa com um grupo de gente morta dentro de um cinema pornô durante uma sessão pornô. Então, um tempinho depois, ele se transforma em lobisomem de novo. E promove uma carnificina ali dentro mesmo, enquanto rola uma putariazinha ali na tela de cinema. É uma imagem engraçada. Mas, voltando pro filme Alien, tudo nesse thriller de terror do Ridley Scott é mais urgente. O clima é de urgência. Os personagens precisam encontrar o monstro e matá-lo antes que eles sejam mortos pelo monstro. É um filme de caça ao monstro, que acaba se transformando em uma saga de sobrevivência. O perigo não está ali da porta para fora.
Ele tá no outro cômodo, tá dentro de casa. O bicho tá escondido na nave Nostromo, junto com o pessoal todo. Os personagens estão completamente entregues, né? Note como a atmosfera do filme, nessa fase de perigo, ela é densa, escura, carregada, sem respiro, sem muito espaço para relaxamento. E isso tá na imagem, tá na fotografia, tá nos tipos de enquadramento, nas escolhas artísticas. Mas volta e meia a gente vê um ponto de fuga, um espaçozinho aqui e ali. Ou seja, há pouco espaço nesse confinamento. Não tem muito para onde ir. Tem pouca luz, mas também tem alguns buracos e pequenos espaços, o suficiente para que o monstro se esconda e fique ali à espreita, pronto para o momento de atacar. Esse é um terror de urgência, de sobrevivência. E tem um detalhe na condução do filme que é muito maduro e é interessante. O ritmo do filme na primeira parte é lento e é um bom tempo assim de apresentação, de abertura, de desenvolvimento. E é proposital e é importante. Primeiro porque essa quebra de ritmo que ocorre do desenvolvimento calmo para o começo da urgência, a partir do momento em que o monstro se infiltra na nave, isso causa um choque interessante no filme. É uma virada interessante. E em segundo lugar, é importante porque a gente conhece os personagens nessa primeira parte mais lenta. E a gente se importa com o destino deles, de alguma forma. Há também aqui um outro efeito que é o de espelhamento, que é basicamente quando um local de um momento do filme é mostrado novamente num outro momento. Só que não é só o local, mas a situação é um pouco parecida. Digo, esteticamente é um pouco parecida. O que vai diferir é o tipo do desenvolvimento, é o que acontece, é o que se desdobra na cena. O contraste, é o que vai causar o contraste. No começo do filme, nós temos a cena dos personagens na mesa do café da manhã. Comendo, fumando, dando risada, conversando bobagem, se preparando para o trabalho. É uma situação simples e leve, né? Só que mais tarde, depois da incursão que alguns dos tripulantes fazem ali naquela nave abandonada alienígena, a gente vai ver aquele mesmo ambiente do café da manhã, com os tripulantes reunidos, quase da mesma forma, só que com uma diferença de tom e de acontecimento. Dessa vez acontece algo dramático que quebra completamente a atmosfera desse ambiente. O ambiente é o mesmo, mas o desenrolar é radicalmente oposto. Essa cena em específico é talvez a cena mais famosa do filme. O personagem do John Hurt, que tinha sido atacado por uma criatura lá fora, na nave alienígena, ele tá aqui na mesa já recuperado. De repente ele acorda e tá tudo bem, tá com a saúde completamente estabelecida, bem-estar, alegre, normal. Ele tá aparentemente bem, mas de repente ele começa a passar mal, como se tivesse engasgado, e a coisa vai piorando, até ficar bem séria mesmo, né? Ele se debate, grita, se contorce, os amigos tentam socorrer, ajudar, mas não adianta. Mas de repente sai uma criatura explodindo o peito dele, espirrando sangue para todo lado. É uma cena bem chocante, de fato. Ainda hoje é bastante impactante essa cena. Ou seja, a aparente estabilidade daquele lugar é quebrada. A partir daqui fudeu. A nave Nostromo, ela é uma armadilha que flutua no espaço. É ambiente de caça do alien. E como se sabe, no espaço ninguém te ouve gritar.
Oi, linda. Oi. Você está ao vivo. Ao vivo não, né? Eu tô gravando, na verdade. Eu vou editar depois. Você está na Rádio O Pastiche. Rádio Pastiche fica melhor do que Rádio O Pastiche, né? Não faz muito Opa. sentido. Não, eu prefiro o pastiche. O Pastiche Web Rádio. Podcast. É. Ou, enfim, a gente vai encontrar o formato direitinho depois. Eu tô aqui gravando já tem um tempo. E, e eu tô nervoso. Eu tava pensando, não faz muito sentido ficar nervoso. Sendo que não tem ninguém me assistindo. Eu tô completamente sozinho aqui, né? Você acha que faz algum sentido isso? Não faz sentido, não. Pois é, vai entender, né? Psicológico é um negócio muito louco. Ai, Ah, ai. você assiste muito filme de terror, você acha que tem um fantasminha te julgando aí. Ai, ai, ai. Pois é. Então, eu coloquei umas trilhas Free Horror Music que eu achei no YouTube pra ficar de trilha. Olha essa aqui. Hum. Hum. Pois é. Esse trecho aqui é terrível. Credo, parece filme de terror. Mas essa é a intenção. Aí eu abaixo aqui para poder deixar minha voz mais audível. Mas eu queria te perguntar, Linda, Hum. o que você acha sobre filmes de terror? Qual a sua opinião a respeito? São muito bons pra assistir de olho fechado. De olho fechado? É, Uhum. são maravilhosos. Eu acho que todo mundo pode ter uma experiência muito diferente assistindo de olho fechado ou com os ouvidos. Ou no mudo. Quando eu não fecho o olho, eu coloco no mudo. Aí fica bem legal também. Entendi. Peraí, olho fechado É, e ouvido fechado também? É isso? Sem som e sem um ou imagem? outro. É, Ah, tem que. porque sem som é menos aterrorizante. E de olho fechado você não vê, né? Só ouve os momentos. Mas e se o filme tiver um trabalho de som assim bem aterrorizante, tipo O Exorcista? Aí, mas então, aí você fecha o olho e deixa bem baixinho. Deixa bem baixinho, entendi. É, Entendi. Aquela aí voz. É porque quando ela começa a falar assim, assusta tanto. esse é um belo dia para um exorcismo. O que você acha Não, disso? mas você fecha o olho e imagina uma coisa legal, entendeu? Uma coisa Aí, legal? Mas é possível? ah, não, aí você, sei lá, É comédia. pensa no Todo Mundo em Pânico, que já Entendi. tem uma sátira e aí fica mais engraçado. Ah, entendi. Acho que faz É, sentido. porque não tem jeito. É. Eu e filme de terror eu tenho muito medo, eu não consigo assistir. Eu fico, não, é pra que ficar se assustando? Pra quê? Não tem necessidade disso, gente. Ficar se assustando à toa, tô aqui Entendi. de boa, aí eu vou ficar aí levando susto. Você acha que pessoas que Hum, gostam de filmes de terror têm algum problema? eu acho, claro, mas é problemático, eu tenho certeza. No caso eu, por exemplo. Porque, Ah, ué, porque tá doido, pra que ficar se assustando? Tá vendo é coisa verdade. feia? É verdade. Olha Eu essa acho aqui. que Essa trilha aqui é coisa a que mais feia. assusta. Presta atenção. É ou não é? Querer. Parece aquela história de uma menininha que foi morta e aí ela assombra a casa dela e de repente os novos moradores precisam lidar com o fantasma dela que fica aterrorizando toda noite. Tipo Nossa, isso. não, aí. Bota essa menina pra dormir, gente. Tá doido? Deus é pai. Ai, ai, ai. Gosto não. Eu assusto até em filme de comédia, você lembra, Lino? Gente, eu assustei com Toy Story. É verdade. É verdade. Lembra? Mas também aqueles bonecos do mal lá, não é É. assustador mesmo. Eu acho que é uma pequena ceninha de terror num filme de comédia. Pois é, É. não tem necessidade.
Eu assustei também. Mas não foi com os bonecos, não. Foi com o seu susto, né? Foi meio brusco. Geralmente eu assusto com seus sustos, né? Eu não sou escandalosa, né? Ai, ai, ai. Então tá bom, linda. Eu vou. Essa é a minha noiva, que está participando da estreia deste programa, o Pastiche. E agradeço novamente pela audiência das maravilhosas 2 ou 3 pessoas que estão assistindo essa estreia. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado, linda. A sua participação foi excelente. Muito obrigado. Beijo para você e para a audiência. Beijinho, linda. Beijo. Tchau. Tchau.